Então beleza, o desafio, o código ali funcional está 100% completo. Vamos agora fazer os testes unitários desse código aqui, para a gente poder garantir que essas regras realmente estão certinhas. Então, vamos começar fazendo as regras de negócio aqui da nossa classe Loan, que é onde a gente tem a maior quantidade de regras possível. Na real, pensando melhor aqui, é melhor a gente fazer na classe Customer, que a gente tem esses pequenos métodos e depois a gente evolui ali para a classe Loan. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apertar aqui Alt Enter e ele vai dar uma sugestão aqui, Create Test. Ele vai criar um teste unitário para essa nossa classe. Você pode dar um OK aqui e beleza, ele criou ali a nossa classe. Aqui dentro, a gente pode colocar a annotation Extend with Mockito Extension, que a gente vai estar utilizando o Mockito aqui. E aqui, para a gente poder categorizar melhor os nossos testes, a gente pode criar em pequenas classes, utilizando aqui a annotation nested do JUnit 5. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é referente a esse método. Então, a gente cria essa classe aqui, coloca a annotation nested, e aqui dentro a gente cria um teste. Aqui a gente vai validar que esse método está comparando certinho. Então, should be true when income is equal. Então, aqui a gente vai comparar que ele deveria ser verdade quando ali o salário for o mesmo que o passado nesse método. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é instanciar um customer passando ali uma determinada quantidade de parâmetros, né? Então, o customer, vamos criar ele aqui, new customer, e a gente vai precisar passar os seus campos, que seria o age, vamos colocar, sei lá, 25. Depois a gente vai passar o CPF, que a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois disso, a gente coloca aqui o name, pode deixar como name mesmo, não tem nenhum problema aqui. O income, que seria ali o salário, a gente pode deixar um salário aqui de 5 mil. E por fim, a gente precisa passar a location, que eu vou deixar como SP. Beleza, com esse customer aqui criado, o que a gente precisa fazer é chamar o seu método de validação. Então, customer is income equal or lower than, e a gente coloca aqui o próprio valor de 5 mil. Então, dessa forma aqui, ele deveria ser true, porque o salário é a mesma coisa do parâmetro que a gente está passando. Então, eu importo aqui do JUnit Jupyter ali, daquele pacote, que é do JUnit 5, e ele deveria retornar true aqui pra gente. Então, vamos rodar esse teste aqui para saber se está certo, senão a gente já ajusta a nossa lógica lá. Beleza, ele rodou aqui certinho, e ele já passou o nosso teste, então a nossa regra ali tá certinha. Vamos agora criar mais um caso de teste, para a gente poder validar mais uma regra. Então, should be false when income is lower than value. Ou melhor, is greater, né? Então, se eu passar aqui um valor de, por exemplo, 8 mil, aqui ele está perguntando se o salário é igual ou menor que isso, ele deveria retornar falso porque não é, né? Então, vamos rodar aqui novamente para ver se está tudo certinho. E beleza, ele também já funcionou. A gente poderia aqui criar mais outros cenários de teste e depois a gente pode até refatorar isso aqui para jogar para dentro de uma factory. Então vamos fazer isso, porque esse código aqui ele tá ficando repetido, né? Então vamos criar mais um pacote aqui só dentro da parte de testes, né? Como factory. E a gente cria aqui um customer factory. E aqui dentro a gente pode criar um public static customer build, por exemplo. E aqui a gente vai passar toda essa implementação aqui para lá. Beleza. Aqui eu vou dar um return. E se a gente quiser, a gente ainda pode criar uma outra classe aqui, indicando o build, passando também o valor do salário. Então a gente bota aqui o income e a gente só repassa isso para cá, que é o que a gente está mais testando ali de fato, né? Então vamos voltar lá. E aqui a gente já pode utilizar o customer factory.build passando o seu salário, que é os 5 mil ali. Então já vamos deixar isso aqui e aqui também. E beleza, agora a gente já consegue voltar para os nossos testes aqui. Então outro teste que a gente vai precisar fazer é que deve retornar true quando o salário ele é menor que os 5 mil ali. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, 3 mil, sendo que o salário é 5, ele deveria retornar true também. Então vamos rodar esses testes aqui para poder ver se está certinho, e ele não está retornando. Aqui o teste quebrou porque a gente fez a lógica errada, a gente passou o valor menor do que o salário, mas na real ele está comparando aqui se o salário é menor que o valor. Então aqui a gente deveria passar, por exemplo, 9 mil, então 5 mil ele é menor que 9, então por isso que deveria dar a verdade. Então vamos rodar isso aqui novamente, e aqui já está o teste unitário ajudando a gente a fazer essa validação.
Então beleza, passou, redondinho, a gente basicamente conseguiu testar algumas possibilidades para esse teste. Se você enxergar mais possibilidades, fica à vontade e cria esses cenários aí também. Então beleza, para esse método aqui a gente pode indicar que a gente fechou. Agora a gente precisa criar para o próximo, que é referente à comparação, se o salário é igual ou maior a esse valor de parâmetro. Então eu vou copiar esses testes aqui que a gente fez e eu vou ajustar para esse novo nosso método. Então seria isIncome equal or greater than, e a gente vai fazendo esses mesmos cenários aqui. Então deve ser verdade quando o salário for igual. Então nesse caso aqui, 5.000, beleza, só preciso trocar aqui o método. Esse aqui tá show. Esse próximo aqui deve ser verdade quando o salário é menor. Na real aqui, quando é maior, né? Então aqui a gente compara quando o salário for maior. Então nesse caso, eu vou ter que colocar 3.000. Então nesse caso aqui, 5.000 vai ser maior que 3.000, então ele vai retornar true. Nesse último aqui, tem que retornar falso quando o salário é maior que o valor. Então na real é ao contrário, né? Então deve ser falso quando o salário ele for menor que o valor. Então nesse caso aqui, o salário ele é menor que o valor, ele deveria ser false. Vamos rodar, não sei se essa lógica aqui tá certa, mas vamos ver aqui, qualquer coisa a gente vai ajustando. Beleza, parece que tá certo, então a gente tá fazendo a lógica aqui certinho. Vamos rodar o teste aqui como um todo. É bem confuso fazer esse teste aqui e explicando ao mesmo tempo, mas você sentando ali, concentrando e entendendo cada cenário, fica tudo bem mais tranquilo. Mas beleza, nosso teste aqui ele tá redondinho, parece que ele tá comparando tudo certo. O que a gente poderia até fazer para melhorar isso aqui é que a gente nem chegou a utilizar o Mockito, a gente pode tirar essa extension aqui, a gente está usando o teste unitário aqui da forma raiz, sem precisar de mock. Então vamos ali para o próximo teste dessa nossa classe Customer, que é referente à comparação entre dois valores. Então eu vou fazer a mesma lógica, eu vou copiar esse nested aqui, eu vou criar esse método isIncomeBetween, e a gente vai fazer aqui mais um método de teste. Então, a gente vai criar aqui should be true when income is between two values. Is between. Então deve ser verdade quando o salário estiver entre ali os dois valores. Então, vou colocar aqui is income between. Então, se o salário é 5.000, eu posso colocar aqui 3.000 como valor mínimo e 8.000, por exemplo, como valor máximo, e ele vai retornar verdade porque vai estar entre esses dois valores. Então, beleza, já retornou true aqui. O próximo método que a gente pode testar é quando não está, né, entre esses dois ranges aqui, então entre 3.000 e 4.500, por exemplo. Então, should be false when income is not between. Então aqui a gente pode colocar um assert false. Então, o salário está entre 3.000 e 4.500? Não está, porque o salário é 5.000. Então aqui ele deveria retornar false. Vamos rodar aqui para ver se está tudo certinho também. Beleza, está funcionando. O que a gente pode fazer aqui também é fazer um teste que tem que retornar true quando o salário ele for igual. Então, should be true when income is equal to min. Então, igual ao valor mínimo. Então, se eu boto aqui o mínimo de 5.000 e o máximo de 8.000, ele deveria retornar true. E eu faço a mesma coisa no modo ali do máximo, né? Então, is equal to max. Então, por exemplo, se eu botar o salário em 8.000, ele deveria retornar true aqui também. Então vamos rodar aqui para ver se ele está validando esse cenário também. E beleza, parece que ele também está. Então aqui a gente já está bem avançado, a gente está fazendo teste de várias formas. Vamos aqui agora para o nosso outro método, que é referente à idade. Vamos criar aqui a mesma lógica. Vamos criar mais um método nested. E a gente consegue aqui criar... aqui embaixo, né? Vamos criar mais uma classe aqui. E a gente copia o nome do método, que é o isAge lower than. E a gente vai criar aqui os testes. Então... vamos copiar esse cenário aqui e a gente coloca aqui embaixo. Então deve ser menor quando a idade is lower than. Então nesse caso aqui, vamos mexer na nossa factory para a gente poder fazer um build escolhendo só a age. Então eu vou botar aqui um int age e esse age eu vou passar aqui. Então dessa forma aqui a gente já consegue testar lá um pouquinho melhor. Então aqui a gente vai colocar o age como, por exemplo, 25. E aqui a gente pode fazer uma comparação. Is age lower than. Então, a idade é menor que 30. A idade ali que a gente botou é 25. Então, essa aqui tem que ser verdade. Então, vamos deixar isso aqui. E vamos criar um outro aqui. Should be false when age is not lower than. Então, vamos botar aqui 22. 22 é menor que 25. Ou melhor, 25 é menor que 22.
também é false. Então aqui a gente vai colocar cert false. Vamos rodar esse cara aqui para ver se está tudo certo. As comparações ali que ele está fazendo. E beleza, tá certinho também. O que a gente poderia comparar também é se a idade for igual, que ele deveria dar falso também. Então, should be false when age is equal to value. Então, se eu botar 25 e 25, ele deveria dar falso também, porque a nossa comparação lá, ela não incluiu o igual. Então, isso aqui é importante também a gente testar. Então, vamos rodar esse teste unitário aqui, para saber se está redondo. E beleza, tá passando também. Beleza, vamos agora ali voltar para nossa classe Customer, comparar agora a Location, que é o nosso último método ali que a gente está fazendo. Então a gente também vai copiar aqui essa classe Nested, né? A gente vai colocar o mesmo nome ali do método, que é esse isFromLocation. Então vamos colocar aqui isFromLocation. E aqui a gente já consegue criar dois métodos para quando for igual e quando não for igual. Então should be true when location is the same. Então aqui vamos criar também na factory lá mais um método para a gente poder passar a location. Então string location, o age aqui eu vou deixar como fixo 25. E o location a gente passa aqui de uma forma customizada. Então vamos colocar aqui o location como SP e a gente compara. Is from location SP, aqui ele deveria retornar true. E quando não for, por exemplo, se eu botar aqui RJ, ele deveria fazer um assert false. Should be false when location is not the same. Beleza, vamos rodar esse teste aqui para saber se a comparação tá tudo certinho. E beleza, parece que tá. Se a gente quiser rodar tudo aqui também, agora a nossa classe Customer ali, com todos os seus métodos, né? Ele já tá bem completo. A gente tá conseguindo aqui fazer uma validação de todos os seus métodos, todas as regras de negócio. E ficou tudo bem encapsulado aqui, ficou bem legal. Beleza, então a classe Customer aqui a gente fechou. Vamos criar agora o teste unitário aqui da nossa classe Luan. Então essa classe aqui ela vai ser bem interessante para a gente poder testar. Vamos criar aqui um teste, indicando aqui que vai ser um teste unitário. E nesse caso aqui a gente vai de fato utilizar ali o Mockito. Então a gente pode dar um extend with aqui, Mockito extension. E a gente vai fazer um mock, né? Indicando aqui a classe Customer. Então, Customer. E a gente vai dar um inject mocks aqui nessa nossa classe Luan. Então, private Luan, que é a classe de fato que a gente vai estar testando. Então, o Mockito ele vai gerar um mock nessa classe e vai retornar ali injetado dentro da nossa classe Luan. Então, aqui a gente pode criar agora os testes para cada método que a gente criou ali dentro. Então, o primeiro vai ser se o empréstimo pessoal ele está disponível e a gente já anota aqui com nested. Então, para a gente saber se está disponível ou não, a gente pode já começar o nosso primeiro cenário de teste. Então, para ver se está disponível ou não, a regra ali que a gente viu na documentação, vamos até abrir ela aqui para poder nos guiar, né? O empréstimo pessoal está disponível se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000. Então, vamos fazer esse primeiro teste. Vamos vir aqui na classe Luan Test. Então, vamos criar um teste aqui. Should be available when salary is equal or less. Vou botar aqui 3K, acho que dá para entender. Então tem que estar disponível quando o salário, ou salário não, né? A gente está chamando ali de income. Então a gente pode trocar isso aqui para income. Beleza. Então aqui a gente pode já utilizar a questão dos mocks para a gente poder fazer todo esse teste aqui bem redondinho. Então eu vou estar utilizando aqui o do return do Mockito para a gente retornar um true quando a gente perguntar no customer, né? Is income equal or lower than 3K? Então ele vai retornar true. E nesse caso aqui a gente pode chamar o Luan e perguntar is personal Luan available? E a gente vai retornar aqui um assert true para a gente garantir que esse cara aqui está funcionando. Então, nesse caso aqui, a gente está mocando o retorno ali da classe Customer e ele está indicando, por exemplo, que o salário é menor que 3.000 e a gente está fazendo uma verificação aqui. Vamos ver se está certo isso aqui, se está tudo funcionando. E parece que sim, ele funcionou redondinho. Então, o segundo caso de teste que a gente precisa fazer aqui é a questão ali de se o salário do cliente está entre 3.000 e 5.000, se o cliente tem menos de 30 anos e reside em São Paulo. Então, vamos criar esse teste aqui também. Então, should be available when income is equal, is between, né? Is between 3K and 5K, and age is
less than 30 and location is SP. Então, é menor ou igual a 3.000? A gente vai retornar aqui false, que vai ser a primeira condicional que ele vai validar lá dentro. Depois a gente vai precisar retornar um true para quando o customer ele perguntar, né, se o salário está entre 3.000 e 5.000. Então, isso aqui a gente vai precisar retornar true. A gente vai precisar retornar também true quando o customer perguntar se a idade é menor que 30. A gente vai precisar retornar true aqui. E a última condicional, que a gente também vai precisar retornar true, é quando o customer perguntar sobre a location. Então, is from location SP. Se ele perguntar isso, a gente vai precisar retornar true aqui também. Então, vamos rodar esse teste aqui para saber se também está validando essas regras de negócio. E show de bola, parece que mais um cenário aqui ele conseguiu passar redondinho. Nesse caso aqui, se você quiser, a gente pode criar mais testes aqui variando os cenários, né? Por exemplo, quando ele não é de São Paulo, mas o salário está entre, ou quando ele tem um salário e é de São Paulo, mas a idade ali não permite. Então fica à vontade para você pegar esse teste unitário aqui e explorar mais possibilidades dele também. Para simplificar aqui um pouco o vídeo e não ficar tão extenso, eu já vou partir aqui para os outros testes. Então já vamos fazer aqui também referente ali àquele teste do empréstimo com garantia, que é a mesma regra. Então a gente pode manter aqui o mesmo código, digamos assim, e só mudar o método que a gente está testando. Então o seu empréstimo com garantia está disponível e ele vai aplicar ali as mesmas regras. Beleza, agora a última regra que a gente precisa aplicar aqui é referente ao empréstimo consignado. Esse aqui é o mais fácil que tem. Então vamos copiar esse nested aqui e a gente coloca esse se o empréstimo consignado está disponível. E a gente vai retornar aqui que ele tem que estar disponível, né? Quando, vamos ver a regra, quando o salário do cliente for igual ou superior a 5.000. Então, vamos voltar lá para nossa classe de teste. Então, should be available when income is equal or greater than 5K. Então, a gente coloca aqui 5 e a gente só muda aqui o método que ele vai chamar, né? Se é igual ou maior a 5.000, ele vai retornar true. E aqui a gente continua chamando esse novo método aqui também. Então, ele vai ser verdade. E aqui a gente pode até colocar o negativo, né? Should not be available when income is equal to 4K, por exemplo. Então, se eu colocar isso aqui, é só a gente retornar falso, né? Por exemplo, que ele vai ser não igual ali, esse método. E aqui embaixo a gente pode botar um assert false. Então, dessa forma aqui, ele vai fazer as regrinhas também. Vamos rodar os testes unitários da classe como um todo e a gente vê se isso tudo aqui já está passando. Beleza, todos os testes aqui estão passando, estão redondinho. A gente pode agora caminhar para os próximos testes aqui que a gente estava testando, que é referente aos get, né? Para poder pegar ali de fato a taxa de juros. Então, vamos criar mais um método aqui, que é esse get personal loan interest rate, que ele também vai ser um nested aqui. E a gente pode fazer a verificação que ele está retornando o valor ali de 4%, né? Então, um assert, a gente pode até colocar aqui um assert equals, né? Assert equals customer is income, ou melhor, não é customer, né? É loan get personal loan interest rate e a gente coloca aqui 4%. Então, aqui ele vai fazer toda a comparação, mas para isso o empréstimo ele precisa estar disponível, né? Então a gente pode até copiar os mocks aqui de cima, referente ao empréstimo pessoal, né? Que é quando tem que estar disponível. Eu vou copiar esse mais simples aqui. Então a gente consegue pegar esse cara, mandar para cá, e ele já vai dar ali que está disponível. Eu só preciso mudar esse nomezinho aqui. Então, should be available, ou should the interest rate be 4. Então, beleza, aqui ele está comparando se a taxa de juros é 4, né? E aqui a gente pode até fazer um método que ele deve jogar uma exception. When is not available. Então, se eu botar aqui que ele vai retornar um false, a gente consegue fazer um assert throws aqui, que ele vai ter que jogar a exception do tipo loan not available exception, quando ele chamar esse nosso método aqui. Então, quando ele chamar e o cliente ele não tem esse empréstimo disponível, ele vai jogar ali uma exception. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando, se está certo. Beleza, tá certinho. Então a gente já consegue ver que esse teste já foi também. Para a gente testar aqui os últimos, vamos lá. Tá bem cansativo, mas a gente vai conseguir aqui. É sobre a questão do empréstimo com garantia. E depois a gente tem que fazer o outro ali do consignado.
Então, com garantia, a gente consegue saber que o empréstimo está disponível quando o salário ali ele é igual ou menor, né, que 3 mil. Então, vamos voltar aqui embaixo, a gente ajusta esse cara aqui, e a taxa de juros do empréstimo ali com garantia, se eu não me engano, é 3%. Então, vamos ver aqui, com garantia 3%, beleza. E a mesma coisa a gente coloca aqui embaixo, só que aqui eu vou retornar false, e ele vai ter que jogar a mesma exception. Só vou ter que mudar aqui o método, né, para pegar ali do empréstimo com garantia, e a gente vai rodar isso aqui para ver se a regra tá redonda. Beleza, só mudar esse nome aqui para 3. E agora a gente vai para o nosso último método e o último teste aqui que a gente vai fazer nesse vídeo, para a gente poder só testar essas classes com regras de negócio. Depois, se você quiser fazer ali para service e para controller, fica à vontade, mas para o vídeo não se estender muito, eu vou focar só nas classes de domínio aqui, que é onde de fato tem as regras de negócio. Então, na última classe aqui que a gente vai fazer é referente ao empréstimo consignado. Então, beleza, o consignado está aqui. E a regra do consignado é a mesma ali do empréstimo pessoal. Então, a gente consegue copiar aquele mock, né? E só indicar que a taxa de juros vai ser 2. Então, aqui a gente vai colocar ela aqui, inverter a situação e mudar aqui para chamar esse método ali do empréstimo consignado. Então, dessa forma, ele deveria funcionar também. E eu espero que passe aqui para a gente poder concluir esse vídeo. Opa, deu um BO aqui. Parece que ele está jogando exception. Vamos ver se a gente pegou do lugar certo. Então, o empréstimo consignado, ele deveria copiar desse empréstimo aqui em cima, né? Vamos rodar aqui novamente para tentar entender o que está acontecendo. Ele está indicando que ele está dando loan not available. O empréstimo consignado, na real, é outra regra, é referente ali aos 5 mil, né? Então a gente tem que ajustar aqui que o is income equal or greater than 5 mil, ele tem que retornar positivo. Então vamos voltar lá para o nosso teste e mudar esse método aqui para 5 mil, ele vai retornar positivo, né? E a gente coloca essa mesma regrinha aqui embaixo para ele poder funcionar. Vamos agora dar uma rodada novamente, para ver se agora vai passar. E beleza, foi. Vamos agora rodar todos os testes aqui do projeto, para a gente saber como que a gente está ali, referente aos testes, né, que a gente fez ali para as regras de negócio e tudo mais. Os testes eles vão rodar bem rapidinho aqui, então a gente já consegue ver que a gente fez teste pra caramba, a gente conseguiu validar praticamente todas as regras de negócio. É lógico que dá para melhorar ainda mais esses testes, fazer mais classes ali, mas isso aqui eu acho que já dá para dar um gostinho ali de como que a gente consegue segregar, né, essas regras de negócio e deixar o código ali bem mais encapsulado. Então pro vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado de verdade, foi um vídeo bem cansativo aqui porque a gente fez bastante coisa, mas eu acho que foi bom pra gente poder aplicar e entender, né, como que a gente consegue fazer essas separações. Então se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você quer que a gente traga no nosso próximo vídeo. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!